Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel capítulo 4. Se puderem ficar de pé, eu peço que vamos ler a palavra. 1 Samuel capítulo 4. E a palavra do Senhor, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer, e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve nas mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os israelitas, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornaram escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. Um homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Se assente. O texto é extenso, 22 versículos, mas são necessários. Amém? O tema da mensagem de hoje é a banalização do sagrado.
Nós estamos estudando, aprendendo sobre o livro de Samuel, todo o livro de 1 Samuel, desde o primeiro capítulo até o final, obviamente. E hoje nós vamos aprender, Deus quer falar comigo e com você no capítulo 4, do verso 1 até o verso 22. O tema da mensagem é a banalização do sagrado. Ou seja, Israel estava banalizando as coisas de Deus, não estava valorizando as coisas de Deus e estava tratando as coisas do Senhor com leviandade. E nós aprendemos aqui que o período dos juízes, que é o livro de Juízes, 1 Samuel, enfim, foi um período turbulento. Nessa época, cada um fazia o que achava ser certo. Nós vivemos esses dias, hoje cada um faz o que acha ser certo. O povo de Deus que somos nós tem um grande defeito, não para orar e não para pedir conselho, não para saber qual é a vontade de Deus. Nós queremos que a vontade de Deus se cumpra, mas nós não paramos para saber qual é a vontade de Deus. E a gente vê aqui que fala-se muito sobre a família do sacerdote Eli e da sua família, que foram homens que foram infiéis e por isso, pela infidelidade que eles tiveram para com Deus, eles foram julgados pelo Senhor. A primeira vez que Deus volta a falar, quando ele volta a falar com Samuel, que é aquela passagem bastante conhecida, onde Samuel está dormindo e Deus chama Samuel, por 3 vezes ele vai até o sacerdote Eli, pensando que era o sacerdote que o chamava. Ele disse, na 4ª vez o sacerdote o orienta, dizendo que quando ele ouvisse a palavra, o chamando, Deus chamando ele deveria dizer, fala que o teu servo ouve. E assim ele fez. E quando Deus falou com Samuel, a primeira mensagem que Deus falou com Samuel, para ele entregar, foi essa mensagem. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que farei contra a sua família, do começo ao fim. Então foi uma mensagem pesada que Deus falou com Samuel, que não seria uma mensagem, um julgamento momentâneo, seria um julgamento permanente que seria sobre aquela família, e que Deus iria começar aquele julgamento sobre essa família. Uma família que estava pecando contra o Senhor. Nós temos que entender que todos aqui nesse recinto e nessa terra somos pecadores. A Bíblia diz, se eu não me engano em Salmo, diz que não há um justo que faça o bem. A palavra é clara em dizer que todos pecaram e destituídos eles foram da glória de Deus. A palavra diz que todos nós somos pecadores e por sermos pecadores, nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Portanto, hoje é um dia que eu e você estamos aqui diante da presença do Senhor. Deus, Ele, como sempre, Ele para de funcionar. Está me ouvindo? Tá, né? Todo mundo me ouve. Eu falo baixinho. De vez em quando minha esposa pergunta, por que você está gritando? Eu não estou gritando, eu estou falando só alto. Eu falo alto. Amém? Eu já contei a história para vocês de uma irmã que eu fui orar por ela e ela me puxa para o canto. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada. Se ela me puxou para o canto, todo mundo que eu orei para todo mundo e ninguém falou nada. Aí essa, em especial, me puxa para o canto. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Ela não quer que as pessoas ouçam o que Deus vai falar com ela. Certamente ela estava em pecado. Eu peguei, afastei uns 2, 3 passos e comecei a orar. A primeira coisa que Deus falou com ela, eu sei onde você estava, eu vi quando você saiu da sua casa, eu sei com quem você estava, eu vi o que você fez, e eu não gostei de com quem você estava, aonde você estava e o que você estava fazendo. Mas mesmo assim você disse, quando saía de casa, Deus, eu estou indo, mas não quero que ninguém me veja. E Deus disse para ela, ninguém pode ter te visto, mas eu te vi. Amém? Então, só para ilustrar, porque eu falo alto. O microfone aqui precisa ser trocado, eu não gosto daquele ali de com fio, mas vocês estão me ouvindo. Amém? Então, voltando à palavra, Deus te conhece. Amém? Tem gente que tem medo de passar perto de quem tem dom do Espírito, né? Porque depois Deus revela aquilo que a pessoa fez, mas Deus não tem prazer em envergonhar ninguém. Então Deus usou os filisteus para trazer juízo. Os filisteus foram inimigos de Israel de longa e longa data. E Deus usou esses inimigos, que eram os filisteus, para executar um juízo sobre a casa do sacerdote Eli.
eles enfrentaram um inimigo muito antigo. Mas esse inimigo, se você retornar lá no livro de Josué, nós também estudamos o livro de Josué, todo o livro de Josué. Chega um ponto que Josué, quando ele invade a terra, quando ele toma posse da terra prometida, vamos recapitular, derruba as muralhas de Jericó, chega na terra prometida, atravessa o Rio Jordão, quando eles acampam do outro lado do rio, que era a terra prometida, Josué ele deveria ter acabado com os filisteus, ele deveria ter destruído todos os acampamentos que tinham na terra, mas ele não obedeceu ao Senhor. A palavra do Senhor diz que ele deixou alguns anaquins na terra. Os anaquins, o gigante Elias era descendente, ele era filisteu. E a gente percebe que esses pequenos povoados, eles não foram conquistados por Josué. E com isso eles se fortaleceram no futuro. Então agora, a gente percebe aqui, sacerdote Eli e sua família, Deus levantando um povo que lá atrás já era para ter sido destruído. E o que se entende com isso? A palavra diz que nós temos que ter cuidado com as raposinhas. Cantares 2,15 diz assim: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E o que representa essas raposinhas aqui? Elas representam as coisas que vão silenciosamente destruindo a nossa vida. São aquelas coisas que nós toleramos, são coisas, quando nós toleramos algo de errado, que parece ser pequena, isso no futuro vai te destruir. Então, alguma raposinha pode estar na nossa vida. São coisas que muitas vezes a gente vai tolerando, sabe que precisa mudar, sabe que precisa tirar de perto de nós. É um hábito, é uma situação, é um lugar, é uma pessoa, é um pensamento, seja o que for, precisa ser extirpado do nosso meio, precisa ser tirado do nosso coração, porque agora pode parecer ser pequeno, mas lá no futuro pode se tornar uma coisa grande que pode te afastar da presença de Deus e te impedir de servir ao Senhor. E aqui Deus está levantando esse povo, que lá outrora deveria ter sido destruído. Então a gente entende, Gálatas capítulo 6, verso 7, de Deus ninguém zomba. O que o homem planta, ele vai colher. Planta na carne, colhe na carne. Planta no espírito, colhe no espírito. O que você e eu vivemos hoje, plantação do passado. O que vamos viver no futuro, plantação do hoje. Então o plantar é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Aqui, Deus estava usando um povo que era os filisteus, e a gente percebe que era algo que deveria ter sido extirpado, destruído lá atrás. Mas Deus levantou esse povo, permitiu que esse povo crescesse, de tal forma que, se você estudar a história dos filisteus contra Israel, várias e várias vezes esse povo atacava Israel, tentando usurpar, roubar o que Israel tinha. Então, eu digo para você, tire da sua vida, do seu caminho, de perto de você, alguma coisa que Deus já falou para você. Tire, porque vai ser melhor. Porque lá no futuro pode ser algo que vai te atrapalhar. Amém? Foi claro? Então aqui a gente também vai falar sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, nesses próximos capítulos, ela é mencionada pelo menos 30 vezes nesses capítulos que vão seguir aqui após o capítulo 4. Então a Arca da Aliança, todo mundo é careca de saber que ela representava a presença de Deus no meio do povo. Preste atenção no verbo, representava. Ela não representa mais. Representava. Não representa mais. Amém? O texto aqui vai dizer o porquê. Nenhum dos acontecimentos que acontecem aqui nesse capítulo foi por acidente. Tudo é Deus agindo. A gente tem o costume de achar que as coisas da nossa vida é acidente. Não é. Eu costumo dizer que existe um negócio no meu dicionário que chama cristocidência. Todas as coisas, vamos lá, todas as coisas cooperam para o bem. Pastor, é uma coisa mal. A Bíblia diz que vai cooperar para o bem. A Bíblia diz isso. Uma vez eu citei esse versículo, olha a enrascada que eu entrei. Eu citei esse versículo, eu preguei numa igreja e um casal veio até mim, contando alguns problemas e não entrou nos pormenores. E eu já estava querendo sair, ir embora, estava cansado, pregar 1 hora, 2 horas em pé, depois orar para mais de 20 pessoas,
Cansa. E eu queria ir embora. E eu peguei, tentei resumir a conversa, falar, não, irmão, todas as coisas cooperam para o bem. E aí a esposa vira para mim e fala assim, até a morte de um filho recém-nascido? E aí? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Mas como que você sai de uma dessa? Não é? Então as coisas de Deus é muito difícil de serem entendidas. Tem coisas que a gente não vai entender, mas a gente vai ter que passar por elas. Amém? Então tudo aqui era plano de Deus para julgar pecadores. A familiaridade com o sagrado pode gerar em nosso coração misticismo e não fé. Porque aqui Deus entrega Israel nas mãos dos seus inimigos. É interessante que Deus estava em silêncio para com o povo de Israel. O capítulo anterior que nós estudamos aqui diz que as visões do Senhor naqueles dias as visões não eram frequentes. Deus não falava com constância com o povo. Deus falava de vez em quando, porque havia pecado no meio do povo de Israel. Deus não fala quando nós estamos em pecado. E por isso a forma de Deus falar era de vez em quando, era muito raro ter uma visão, era muito raro Deus falar alguma coisa com o seu povo. E a partir do momento que Deus volta a falar com Samuel, assim que ele começa a falar, revelar a palavra novamente ao seu povo, o inimigo aparece para atacar o povo. Começa a ler a Bíblia para você ver. Está tudo tranquilo, aparentemente, na sua vida. Começa a ler a Bíblia. Você vai ver o inimigo tentar de todas as formas te parar para você não ler a Bíblia. Porque ele sabe que se você ler a Bíblia, ele não vai ter liberdade no seu coração. Então, eu te oriento a ler a Bíblia. Então, a gente percebe aqui que os israelitas, quando eles eram derrotados, eles percebiam que Deus não estava mais com ele. Eles percebiam que Deus retirava o seu favor. Então o que aconteceu com Israel não foi a ação do inimigo, não foi o diabo agindo, foi o Senhor, foi juízo do próprio Deus. Eles foram para a guerra, o texto diz aqui que eles foram guerrear contra os filisteus, e na primeira guerra que eles tiveram contra os filisteus, eles perderam 4.000 homens, 4.000 pessoas morreram, e eles voltam para o acampamento novamente com uma pergunta. A pergunta está na parte A do verso 1, a parte B. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Você já percebeu que muitas vezes a gente culpa Deus? A gente joga e transfere a culpa, e a minha Bíblia diz que o homem é culpado dos seus próprios. Mas nós muitas vezes culpamos o Senhor. Esse povo aqui estava em pecado, eles estavam, como nós aprendemos nos outros domingos passados, o sacerdote Eli, ele era um pai omisso, que não observava os filhos que estavam fazendo coisas abomináveis dentro do templo do Senhor. E por isso eles perderam a presença do Senhor. Então aqui eles voltam para o acampamento e perguntaram para os anciãos e perguntaram assim, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles foram feridos, não foram pelas mãos dos filisteus, foi o Senhor quem os feriu. Foi o Senhor quem os permitiu ser feridos. Então muita coisa que nós atribuímos ao diabo é ação direta do juízo de Deus. Outra coisa que a gente faz, é o diabo. Será se foi? O diabo ele é mau, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas muitas das coisas que nós atribuímos ao diabo, muitas delas é ação direta do juízo de Deus. Ah, fechou uma porta, foi o diabo. Será se foi? Será se não houve uma desobediência no meu coração e Deus abriu a porta e a Bíblia diz, a porta que eu abro, só eu posso fechar. Então isso já prova que não foi o diabo. Eu me lembro uma vez, eu sempre conto essa história aqui, uma irmã que tomou 2 cappuccinos antes de dormir, cappuccino, cafeína, café, foi dormir, vira para um lado, vira para o outro, não conseguiu dormir. O que aconteceu? Ela começou a expulsar e repreender o diabo. Diabo, sai demônio, está repreendido em nome de Jesus, sai capeta. Aí eu creio que ela falando, o Espírito Santo me lembrou. Não é o diabo, é o café que você tomou. Então muitas vezes nós estamos culpando as pessoas erradas.
Amém? Eu não tenho culpa. Muitas vezes a gente transfere a culpa e a responsabilidade para outras pessoas. Isso vem desde o Jardim do Éden. Eva culpa Adão, Adão culpa Eva, os dois se reúnem e culpam o diabo. Mas a responsabilidade, ela é pessoal. Então o que estava acontecendo não era algo casual, era providência de Deus. Não era algo assim que era obra do acaso. Não, era Deus agindo. Deus permite com que os filisteus invadam Israel e Deus permite com que os filisteus matem 4.000 soldados do exército de Israel. Amém? Então, muitas vezes, a familiaridade com as coisas de Deus pode gerar misticismo e não fé. Eles tinham misticismo, sabem em quê? Na arca. A arca por si mesmo, a arca da aliança, a arca por si mesmo, ela não poderia livrar o povo. Só a arca não poderia livrar o povo. Verso 4, verso 3, quando eles voltam para o acampamento e dizem, e aí, por que Deus permitiu? O texto diz, a arca da aliança do Senhor, tragamos a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre das mãos de nossos inimigos. Eles tiveram a derrota e levam para o meio do acampamento a arca da aliança. E eles pensaram que se eles desfilassem com a arca da aliança no acampamento, onde estava acontecendo a guerra, isso compensaria a negligência que eles tinham para com as coisas de Deus. Eles não estavam andando em santidade que Deus exigia, e eles achavam que a arca da aliança iria reverter o julgamento que Deus tinha já pré-determinado na vida deles. Mas não houve mudança interior no coração. Entenda algo, eles estavam insensíveis às coisas espirituais. Ao invés deles se arrependerem, eles levam a arca como um talismã para garantir a vitória. Eles pegam um símbolo da presença de Deus, levam aquilo não como um temor de Deus, mas a presença física da arca não tinha poder, pois o Deus da arca era ignorado pelo povo. A arca lá era só algo material, porque o povo ignorava o Deus que estava representado na arca. Então Deus está mais interessado na lealdade íntima do que em símbolos. Está vendo? O que está ali atrás? Cruz. Símbolo de quê? De Cristo. Morreu e ressuscitou, foi pregado na cruz. Mas eu já vi gente entrando e a gente costuma brincar riscando mamão, fazendo o símbolo da cruz. As pessoas muitas vezes têm as coisas, a fé depositada em símbolos e não no Deus que representa o símbolo. E Deus ele está mais interessado na lealdade. Então eles levaram a arca para a guerra confiando na arca, mas eles estavam ignorando o Deus da arca. E com isso, sabe o que aconteceu? Eles perderam mais 30.000 homens, foram mortos. Porque eles estavam depositando a fé na arca. E o povo de Deus, o povo pensou que Deus estava comprometido em livrá-los, mesmo eles vivendo em pecado. Entenda, Deus não vai nos livrar se nós estivermos em pecado. Deus não vai nos livrar. Então a gente olha, eles queriam anular o caráter santo de Deus que não tolera o pecado. Deus é santo. Ele não tolera o pecado. Então, símbolos sagrados não podem nos proteger automaticamente. Deus se ausentou de Israel, porque mesmo o povo tendo levado a arca para o meio da guerra, Deus se ausentou, da mesma forma que Deus se ausentou de Sansão, quando ele peca contra o Senhor. Então, em vez disso, eles deveriam ter buscado a presença do Senhor. Então, a gente olha para a palavra do Senhor e vê isso acontecer. Outra coisa que o texto diz, que ativismo sem santidade não traz vitória. Ativismo sem santidade não traz vitória. A parte 4 diz assim, enviou, pois, o povo a Siló, trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor, dos sacerdotes que habitam entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Olha quem está levando a arca. Olha quem está levando a arca para a guerra. Olha o currículo desses homens, Ofni e Finéias. Vou te relembrar a memória. Olha quem eram esses 2 homens que estavam levando a arca. Filhos de Belial, desprezavam o sacrifício de Deus,
O pecado deles era grande perante o Senhor. Eles provocavam escândalos no meio do povo, não se importavam com o Senhor, eram gananciosos, profanavam a casa de Deus e faziam o povo transgredir a lei de Deus. Então, eram esses homens que estavam levando a arca para a presença do acampamento. Então, eles não tinham santidade. Então, entenda que você pode fazer tudo, mas se você não tiver santidade, o tudo que você fizer vai ser nada. Deu para entender? Você pode vir aqui hoje, tomar a ceia. Você pode ler a Bíblia. Você pode orar. Você pode chorar. Você pode cantar. Você pode tocar para Deus. Você pode congregar. Mas se não houver santidade, vai ser só ativismo. Você só vai fazer ritos sagrados, mas não tem santidade. O que tem acontecido hoje é que as pessoas só são santas dentro da igreja, mas lá fora não se é demonstrada a santidade. E santidade não se faz quando está no meio de multidão. Santidade, ela é vista quando nós estamos sozinhos. É quando ninguém te vê. É quando, como a irmã que eu orei, me puxou para o canto, porque ela estava em pecado. Então, santidade não é só aqui dentro da igreja. Eu costumo dizer que aqui dentro da igreja todo mundo é bonzinho, todo mundo tem aquela auréola de anjinho aqui, né? A gente põe a Bíblia do braço, cumprimenta com a paz do Senhor, irmão, mas é quando vai lá fora que alguém pisa no calo nosso que a gente mostra se a gente é crente ou não. E normalmente a gente falha, muitas vezes, nessas horas. Amém? Então, a gente olha para esse povo, eles perderam a batalha porque eles tentaram usar Deus, e Deus não pode ser usado. Eles levam a arca da aliança, mas eles, que simbolizava a presença de Deus, mas Deus já tinha deixado eles, e eles levam aquilo como um símbolo. Mas eles não tinham Deus no coração, eles não andavam em santidade, eles faziam o que era o ativismo, mas não tinha santidade. Isso não traz vitória. Muitas vezes, nós tratamos Deus como um garçom. Você já foi em um restaurante, obviamente, um x-salada, um espetinho, algum lugar, que lá sempre tem o garçom. Não é? E muitos têm tratado Deus como um garçom. A pessoa senta na mesa e na maior parte do tempo ela ignora o garçom. O garçom não faz parte da conversa, o garçom não senta na mesa, ele não participa de nada. O garçom só é chamado quando a pessoa precisa de alguma coisa dele. É ou não é verdade? E muitas pessoas têm tratado Deus dessa forma. Só chama Deus quando precisa de Deus. Muitas pessoas só chamam Deus, mas a gente percebe que quando nós precisamos dele, nós chamamos para ajudar. Mas a gente não leva Deus a sério. Eu ouvi uma vez que tem gente que pensa que a Bíblia é revista da Avon. Só abre quando quer fazer um pedido. Já pensou nisso? Cardápio. Eu preciso pedir alguma coisa para Deus. Então vou ler a Bíblia, abrir a Bíblia, e é assim, a gente manipula a palavra. Já falei isso para vocês. Você já fez isso, certeza. Deus, fala comigo. Vai morrer. Deus, fala de novo. Vai morrer. Deus, fala de novo. Não vai. Deus, fala de novo. Vai porque eu sou contigo. Qual que ficou? A última. Não é? Manipulou a palavra. Então, muitas vezes a gente tem tratado Deus como garçom, só chama Ele quando precisa de alguma coisa. E viver com Deus é viver em intimidade. Porque quando você precisar de Deus, Ele já vai estar perto de você e Ele já vai saber. Mas muitas vezes a gente tem tratado Deus como garçom. Então, muitos não querem se submeter a Deus, só querem usar a Deus. Então, a gente vê homens fazendo a obra de Deus com as mãos sujas, levando a arca da aliança, pensando que Deus estaria com eles. Você já viu aquele versículo que diz assim, que você sabe de cor? Se Deus é por nós, completa ele. Vai de novo. Se Deus é por nós... Mas você já parou para pensar o outro lado da moeda? E se Deus não estiver comigo? Já parou para pensar nisso? Pastor, Deus é Emanuel, Deus não me deixa não. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração.
Não é? O que pede, recebe. O que bate, a porta abre. Então a gente olha para esses homens aqui, eles estavam sem santidade, mas estavam fazendo a obra do Senhor, estavam buscando o Senhor. O irmão Tiago me mostrou um vídeo, ele me postou um vídeo, que é fato. Depois que o pastor começou a me seguir no Instagram. Aí o rapaz estava lá, todo relaxado, a vida dele. Aí ele viu que o pastor começou a seguir ele no Instagram e ele muda. Aí ele só posta coisa lendo Bíblia, posta coisa indo para a igreja. Aí eu brinquei com o Tiago, eu falei, eu estou de olho nas minhas ovelhas. Eu sei onde elas têm andado, eu sei o que é que elas têm feito, porque elas entregam o que elas fazem pela internet. E é interessante que quando você não quer mostrar alguma coisa pela internet, você sabe que não condiz com o padrão moral da palavra de Deus, aí seu amigo ou sua amiga te marca. Aí dá ruim do mesmo jeito, não é? Você é livre, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente não pode fazer a obra de Deus com as mãos sujas, não pode andar sem santidade, porque eles levaram a arca da aliança do Senhor, mas não tinham santidade. Não adiantou nada, Deus não estava com eles, porque eles não tinham santidade, eles não tinham comunhão com o Senhor, porque eles tentam usar Deus. Outra coisa que o texto diz, que é interessante, que se encaixa hoje muito em muitos cristãos, entusiasmo sem santidade não muda a situação. Entusiasmo sem santidade não reverte situações adversas, porque Israel teve o entusiasmo exacerbado. Ao verso 5 diz assim, quando a arca chega no acampamento, e sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou tão alto que até a terra estremeceu. A arca chega, e a arca era símbolo de vitória. Eles chegam e a palavra do Senhor diz que eles gritaram tão alto que o chão estremeceu. Eles gritaram tão alto que a terra estremece. Para eles era um grito de vitória, mas não passava de encenação. É só barulho. Tem crente que é só barulho. Ele só sabe fazer barulho. Ele não tem amor, ele não tem temor. É igual aqueles crentes que gostam de falar em língua. Você já foi em igreja que o povo gosta de falar em língua? Já? O pregador fala assim, Jesus vai te abençoar. E 3, 4, 5, 10 começa a falar em língua. Aí você vai analisar a vida da pessoa dentro da casa dela. Não ama a esposa, não ama os filhos, não paga as contas, mas ele faz barulho. Não serve para nada o barulho. Muita gente acha que barulho é sinal de avivamento, a igreja avivada. Não. Sabe qual que é sinal de avivamento na sua vida? É você amar sua esposa, você amar seu esposo, amar seus filhos, pagar suas contas em dia. Tem dia que passa do dia, mas é você se esforçar para pagar, é você ser honesto com as pessoas. Isso é ser um crente avivado. Agora, crente que só faz barulho, que fala em língua, mas é fofoqueiro, fala em língua, mas não guarda a língua, o que adianta? Não adianta nada. Então, para eles era um grito de vitória, mas era encenação. Deus sabia que aquele grito era só um entusiasmo, era um barulho vazio, porque eles gritaram, dando glória a Deus, mas o coração estava longe. É o que a palavra de Deus diz. Esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Barulho. Barulho. Já entrou pessoas aqui para congregar comigo, aquela pessoa empolgada, sabe? Entusiasmada. Pastor, o que você precisar eu vou fazer. Estou junto. E um dia a irmã Sandra estava comigo na salinha, e ela pegou e vira para essa irmã e disse assim, vamos ver se esse entusiasmo seu dura pelo menos 6 meses. Aí eu falei, irmã Sandra, sora com essa boca grande. A irmã entrou na igreja, não tem uma semana, essa já está pondo a irmã para correr. Ela estava certa, não durou 6 meses. Já viu aquela expressão, cão que ladra não morde? Tem muito crente desse jeito, crente barulhento, crente emocionado, crente apaixonado. Você sabe que tem uma grande diferença entre amor e paixão, né? Pastor Cláudio Duarte diz que paixão é um sentimento burro. Porque quando você está apaixonado, o feio fica bonito, não fica? O magro fica, o gordo fica magro, não fica?
O pobre fica rico. É ou não é verdade? Passou o tempo, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, a paixonite vai acabar, não vai? Se não tiver amor, o que vai acontecer? O relacionamento vai acabar. Essa é a razão de ter muito homem e mulher solteira. Emocionados. Só olha o exterior. Não analisa a pessoa antes de começar a namorar, antes de começar a se entregar para a pessoa. Simplesmente se entrega. É bonito, tem um carro bonito, tem um celular bonito, tem um pouquinho de dinheiro, o status social da pessoa é boa. É um príncipe encantado, mas depois de 6 meses, 1 ano, o príncipe foi embora, só ficou o cavalo. Então, queridos e queridas, a gente percebe aqui que entusiasmo com as coisas de Deus sem santidade não serve para nada. Você está entusiasmado em buscar o Senhor, mas não tem santidade. Não se afasta das coisas que te afastam de Deus, é barulho, é como um metal que tine, não serve para nada. É barulho. Então a gente percebe que aqueles gritos era sinal de um povo que estava prestes a ser fracassado, derrotado. Então a gente olha, o sucesso aparente, isso aqui é importantíssimo, o sucesso aparente não revela a aprovação de Deus. Cuidado. A igreja de Laodiceia aplaudia a si mesmo quando Jesus estava prestes a vomitá-la. Começou a dar certo. Né? Será se é Deus? Vontade permissiva no começo começa a dar certo. Mas com o passar dos dias vai começar a dar errado. Então, cuidado. Animação sem santidade não dá vitória contra o inimigo. Ter vitória sem acertar a vida com Deus é derrota certa. Se você quer ter vitória, tomar posse da vitória sem acertar a vida com Deus, vai ter derrota. A confiança desse povo estava num símbolo sagrado e não no Deus de Israel. Eles colocaram a confiança deles no objeto, em vez de colocar a confiança deles em Deus. Eles não tinham entendido que estar com o símbolo da presença de Deus não garantiria a vitória do povo. Então você pode estar com um crucifixo no pescoço, pode ter uma cruz. Eu vi lá na casa do Diego e da Ludmila uma arca muito bonita. Não é um símbolo de adoração que eles têm, é um símbolo de decoração. A confiança deles não está na arca, a confiança deles está em Deus. Lá no meu escritório, na minha casa, eu tenho um candelabro do templo que a irmã Sheila foi lá em Israel e trouxe para mim de presente. Está lá, mas é um símbolo de decoração. Eu não paro diante do candelabro, coloco a minha mão no candelabro e começo a esfregar com uma lâmpada de Aladim para sair poder dela. Não, é um objeto de decoração. Porque eu sei que Deus não está naquele simples objeto, Deus está aqui no meu coração. Deu para vocês entenderem? Então a arca do Senhor, eles confiavam num símbolo, mas eles não confiavam no Deus de Israel. Então eles perceberam, transformaram a arca da aliança do Senhor em um ídolo. E nos dias de hoje, muitos crentes ainda têm a arca da aliança como um ídolo. Hoje ainda tem crente que acredita em pé de coelho, em trevo de 4 folhas. Né? Tem muita gente que acredita em signo. Muito crente que acredita em signo. Eu fico vendo o Instagram é terra de ninguém mesmo, dos crentes. Dos que se dizem crente. Aí coloca lá. Os próprios crentes se contradizem no que eles postam. Num post ele coloca assim, casa de Deus. Está na igreja. No outro ele coloca aquariano. Aí coloca o que o signo está dizendo para ele. Você crê em signo ou você crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. As duas coisas não dá, não. Amém? Então, se barulho fosse sinal de avivamento, carnaval seria um avivamento. Então, entusiasmo sem santidade não reverte situações. Tem que ter santidade. Amém? Eles foram derrotados porque eles estavam em pecado. Vou terminar a história aqui por causa do tempo.
zelo parcial não é suficiente. Quando Eli ficou sabendo, o texto diz que ele recebe uma triste notícia e ele percebe que a arca foi roubada e 30 mil homens haviam sido mortos. A Bíblia diz que ele era gordo, já de 98, né? 98 anos. Ele, ao receber a notícia que havia sido mortos 30 mil homens, depois a arca foi roubada, depois seus filhos foram mortos, a Bíblia diz que ele estava encostado, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E a nora dele percebe, e ela diz a seguinte frase, Icabode, que significa que a glória de Deus foi retirada, foi-se a glória de Israel. Então, quando ela chegou a essa conclusão, já havia muito tempo que Deus não estava com eles, já era muito tarde. Muitas pessoas só percebem que Deus não está com ela quando é tarde demais. Se você olhar para o filho pródigo, ele só percebeu que Deus não estava com ele quando ele estava lá na pocilga de porco, comendo comida de porco. Aí Lucas 15 diz que ele caiu em si. Ele disse, na casa do meu pai, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Vou voltar para a casa do meu pai. Então tem gente que percebe tarde demais. Percebe tarde demais que está fazendo alguma coisa errada. Então cada minuto fora da presença de Deus, em rebelião contra Deus, adia a possibilidade de desfrutar da graça do Senhor. Israel ficou sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Né? Então nosso pecado clama por Icabode, que a glória se foi. Mas por outro lado, a graça de Deus responde, Emanuel, que é o nosso Salvador. Então, queridos, para resumir esse texto aqui, todos aqui temos pecado, nós vamos tomar ceia. Para tomar a ceia é necessário pedir perdão dos pecados. Não coma desse pão e não beba deste cálice sem antes se arrepender de seus pecados. Porque comer e beber sem antes fazer uma autoanálise, a palavra da ceia diz que muitos já dormiram e muitos estão doentes. Porque comem e bebem de forma errada. Então a gente percebe por esse texto e pela história de Eli e dos seus filhos que não pode servir a Deus sem ter santidade, sem ter um compromisso com o Senhor. Amém? É necessário ser firme com o Senhor. É necessário ter compromisso com o Senhor. Porque não podemos tratar Deus como um garçom, só chamá-lo quando a gente precisa dele, só buscá-lo quando a gente precisa dele. Eu percebo isso, eu até esqueci de falar aqui, porque eu recebo muito durante a semana, muitas pessoas me pedem oração. Não todos, mas eu quero abrir um parênteses aqui, para aqueles que não têm o costume de vir à igreja, de participar das coisas desta igreja. Essas pessoas, muitas vezes, elas chamam Deus, buscam a oração, buscam a resposta de Deus, só quando as coisas apertam para ela. Está tratando Deus como um garçom. Mas aqui no dia de ceia ela não está. Deu para vocês entenderem? Então, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Talvez, quem sabe, não fosse essa palavra que você queria ouvir, mas foi essa que Deus trouxe para nós. Amém? É uma palavra dura, uma palavra às vezes difícil, pode até parecer ser chata para alguns, dura para alguns, mas ela é necessária. Está na palavra do Senhor, ela é bíblica. Amém? Então, Deus não retirou de nós o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo sobre nós. Amém? Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça, para que nós possamos andar com o Senhor e não fazer como Eli e Ofni e Finéias, que trataram Deus sem compromisso. Nós vamos orar e você vai pedir perdão, vai agradecer a Deus pela sua vida nessa noite. Pai, nós engrandecemos o seu nome, porque sabemos que adorar o Senhor envolve santidade e compromisso. Ó Deus, tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ó Deus, sonda o nosso coração. Vê, ó Deus, o que há de mal no nosso coração, que nos afasta do Senhor. Porque, ó Deus, Israel olhou para a arca, mas esqueceu de olhar para o Senhor. Eles olharam, ó Deus, para a arca como um símbolo, como um mero objeto, mas não olharam para o Senhor.
eles não tinham compromisso com o Senhor. Por isso, Senhor, é necessário que nós tenhamos compromisso com o Senhor no decorrer do nosso dia a dia. Não podemos tratar o Senhor com leviandade, não podemos tratar o Senhor como um garçom, ó Deus, que só chamamos quando, ó Deus, precisamos de alguma coisa. Não, nós precisamos ter comunhão íntima, reta, sincera com o Senhor, porque Icabode aconteceu em Israel, a glória de Israel se foi, o Senhor se afastou de Israel. Que isso não aconteça conosco, que o Senhor não se afaste de nós, não retire de nós o teu Espírito, ó Deus, porque o que seria de nós sem o Senhor? O que aconteceria se nós estivéssemos sem o Senhor? Certamente seríamos ceifados pelo diabo. Aqui tem almas, homens e mulheres, que precisam da ajuda, que precisam do socorro do Senhor, e precisam da presença do Senhor manifestada na vida profissional, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida, ó Deus, profissional, no ministério. Nós precisamos da sua presença. Por isso, Senhor, não se afaste de nós por causa dos nossos pecados. Ó Deus, no pecado nós temos o perdão do Senhor. Por isso nos perdoa, para que nós possamos ter intimidade com o Senhor e desfrutar dessa presença. Manifesta a sua glória sobre a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor manifeste a sua glória, para que, ó Deus, nós possamos ter íntima comunhão com o Senhor. Nós te agradecemos e que a glória do Senhor seja sobre esta igreja. Que a glória do Senhor seja sobre esta casa. Ó Deus, que esse homem e essa mulher está representado. Que a glória do Senhor se manifeste na nossa família. Que a nossa família seja guardada, salva, protegida, liberta, transformada. Que, ó Deus, a vida profissional, financeira de cada um, ó Deus, possa desfrutar da presença do Senhor, de tal forma como José, onde José ia e colocava a mão, prosperava e dava certo. Que isso aconteça conosco, que onde nós formos, colocando a mão, ó Deus, dê certo, que a glória do Senhor se manifeste em nós e através de nós. Nós precisamos da sua glória. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço.